Bom, pessoal, então vamos começar falando sobre modelos determinísticos e modelos probabilísticos, né? Porque nesse curso a gente vai tratar mais dos modelos probabilísticos. E aí, bom, como engenheiros, né, vocês devem estar mais acostumados a modelos determinísticos. Acho que eles aparecem com mais frequência na física. Mas modelos probabilísticos também aparecem lá e a gente vai ver como, né? Então, aqui brevemente, no modelo determinístico, ele pode ser descrito facilmente através de uma fórmula em que basicamente não há incertezas, uma vez que se determinem os inputs das fórmulas, né? Ou seja, uma vez que você determina todas as variáveis no seu problema determinístico, as variáveis de entrada, as variáveis de saída serão sempre as mesmas. Então, por exemplo, se quando a gente estuda um modelo físico para um corpo em queda livre no vácuo, a gente sabe da teoria, né, que a velocidade final vai ser dada por essa expressão, né? Velocidade igual a raiz de 2 vezes gh, onde g é a aceleração da gravidade e h é a altura inicial. Coloquei uma fórmula aqui qualquer, né? Poderia ser outras. Mas enfim, o que importa é que uma vez dada a gravidade e dada a altura inicial, a velocidade que você obtém no modelo determinístico sempre é a mesma, né? Isso é no modelo determinístico e teórico, puramente falando. E, bom, quando você faz as suas medições para fazer a verificação, né, com os dados reais, dificilmente vai bater certinho, né, porque a gente não consegue, assumindo que o modelo está completamente correto, né, porque faz sentido do ponto de vista físico, mas quando a gente vai observar os dados em si, pode ser que tenha diferença, né, pode ser que para um dado G e um dado H, você observe um V que não seja exatamente igual a essa expressão que está sendo colocada aí, porque existe erro, né, e existe incerteza na medição, a gente não consegue medir nada com precisão infinita. Então, pelo menos em algum momento, né, você vai ter algum erro que você não consegue lidar só com esse modelo determinístico. Então você pode pensar nos erros, né, na parte, pelo menos nesse exemplo, né, a parte que separa o modelo físico teórico da observação experimental é a parte estocástica, né, ou aleatória. Essa palavra estocástica significa aleatória. Bom, e aí isso torna esse modelo que leva em conta essas flutuações entre cada medição, né, de forma aleatória, pode ser visto como um modelo probabilístico. É um modelo probabilístico que por trás ele tem um modelo determinístico físico, né, mas ele também tem uma componente aleatória, que vai dar conta exatamente das diferenças que você observa entre medições, né, que não vêm por conta do modelo físico, mas sim por conta do instrumento que você está usando para medir as grandezas. Você também pode pensar no modelo probabilístico de forma mais simples, né? É um modelo que você não sabe qual é exatamente o resultado do seu experimento antes de você chegar lá e fazer, entendeu? Por exemplo, ou então é extremamente difícil controlar qual vai ser o resultado, dados os seus inputs iniciais. Por exemplo, quando você lança uma moeda ou lança um dado, por exemplo, né? Então vamos pensar na moeda. Uma vez que você lança a moeda, ela pode dar cara ou coroa, mas antes do lançamento você não sabe qual é o valor que vai sair na face voltada para cima, né? A mesma coisa com um dado. É claro que, dado o mesmo input inicial, a mesma força, a mesma direção, né, sentido e a mesma magnitude do vetor de força aplicado na moeda que você vai lançar a uma mesma posição no espaço, né, com a mesma condição do vento e tudo mantido constante, é razoável, né, acreditar que o lançamento vai dar sempre a mesma face, porque você controlou absolutamente tudo. Mas isso só funciona na teoria, né? Na prática a gente não consegue, porque na prática a gente não consegue controlar essas coisas tão milimetricamente falando, né? Então qualquer mudançazinha, por menor que seja, ela vai gerar uma incerteza no resultado final que a gente não tem controle. Então não adianta tentar controlar, né, os inputs e o que entra, porque o que sai a gente não vai ter controle, vai ser aleatório de qualquer jeito. Então o que acontece é que
o modelo probabilístico ele tem essa característica também, né, de que você não consegue prever com certeza qual vai ser o resultado de um experimento qualquer, de um experimento probabilístico que você está realizando, né? Então, nesse curso a gente vai falar mais sobre os modelos que são probabilísticos, né, e a gente vai aprender a utilizar esses modelos nos problemas práticos que aparecerem aí para vocês ao longo do curso. Então, vamos lá. Algumas definições básicas, né? Eu já falei algumas noções aqui, mas vamos formalizar para que fique tudo direitinho, né? Então, um experimento é qualquer processo que seja real ou hipotético, onde os resultados podem ser identificados ao longo do tempo. Por exemplo, jogar uma moeda, lançar um dado, ou seja, é um procedimento que está sendo realizado em que o resultado é aleatório. A gente vai chamar isso de experimento. O espaço amostral, que é a coleção de todos os resultados possíveis do experimento, em que aqui a gente chama de resultado, né? A gente chama de resultado uma realização do seu experimento, digamos assim. Por exemplo, quando eu estou jogando o dado, os meus resultados são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assumindo que é um dado de 6 faces, né? Quando eu jogo uma moeda, o resultado só pode ser cara ou coroa, né? E esses resultados são, então, elementos do espaço amostral, né? Então, por exemplo, no caso do dado, o meu espaço amostral, que em geral eu denoto por ômega, ele fica sendo o quê? O conjunto de todos os resultados. Então, ele é 1, 2, 3, e assim sucessivamente até 6. Então, cada um desses elementos aqui são os resultados, né? Então, isso aqui é um resultado. O 6 também é um resultado. O 2 também é um resultado. E assim sucessivamente, tá? E evento? Bom, evento é um subconjunto do espaço amostral, né? Por exemplo, vou chamar de A1 o evento 1. Isso aqui significa sair 1 no dado. Eu posso também ter outro evento, A2, que é, por exemplo, 2, 4, 6. Esse é o evento resultado par, certo? Porque esse evento contempla todos os números pares como resultados possíveis. Então, um evento ele vai ser um subconjunto do espaço amostral ômega, que não necessariamente vai ser um resultado, né? Esse subconjunto pode conter múltiplos resultados. Então, todo subconjunto de ômega eu vou chamar de evento, né? Então, a gente escreve assim, A contido em ômega. Então, todo A contido em ômega eu vou chamar de evento. Em alguns casos mais particulares e tal, eu não posso fazer sempre isso, né? Não posso chamar de evento qualquer subconjunto. Mas esses casos são extremamente patológicos e a gente não vai estudar eles nesse curso. Então a gente pode assumir que, em todo caso, um evento sempre é um subconjunto do espaço amostral que a gente está trabalhando, tá? Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui para ganhar alguma experiência com essas manipulações de conjunto. Então eu tenho um experimento que consiste em lançar 10 moedas, e aí a gente tem o seguinte: cara, a gente vai denotar aqui por 0 e coroa por 1. Então, quem é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral é o conjunto de todos os vetores ômega de tamanho 10, tais que a iésima entrada é ou 0 ou é 1. Né? Isso para todo i, para toda entrada, indo de 1 até 10. Tá? Isso daí coincide com o intervalo, com o conjunto binário 0, 1 elevado a 10, que nada mais é do que o produto cartesiano de 0, 1 com ele mesmo 10 vezes. Né? Tá? 10 vezes. Esses i saiu tudo feio. Tudo bem. Então, esse é o meu espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis, né?
os resultados possíveis em um lançamento de 10 moedas vão ser sequências de zeros e uns, em que 0 indica, por exemplo, o cara e 1 indica, por exemplo, a coroa. Tá? Então é uma sequência de zeros e uns. E aí vamos lá escrever matematicamente esses eventos aí. O primeiro deles, o J-ésimo lançamento, foi coroa. Isso aí, então como é que eu escrevo, né? Eu posso escrever na notação de conjuntos como sendo os ômegas pertencentes ao produto cartesiano, né? Ou poderia botar pertencente ao ômega, porque é a mesma coisa, né? Ômega ou isso aqui, tá? Tais que, então são todos os omegazinhos pertencentes a esse conjunto aqui, de tal forma que o J-ésimo lançamento é coroa. Tudo bem? Então esse aqui é o meu evento, AJ. Bom, o que é o pelo menos um lançamento? Foi coroa, né? Bom, a gente vai ver a noção de união mais à frente, mas a gente pode colocar como sendo a união dos AJs para J igual, indo de 1 até 10, tá? Ou então, também posso escrever assim, vou colocar aqui em cima que tem mais espaço. Para não apelar, né? Isso aqui significa o quê? É a união. Quer dizer que acontece um, ou acontece outro, ou acontece outro, e assim sucessivamente, até o 10º. Então quer dizer, ou acontece a 1, ou seja, ou o primeiro lançamento é coroa, ou o segundo é coroa, ou o terceiro é coroa, ou o quarto é coroa, até o 10º. Tá? Isso é exatamente a mesma coisa que dizer pelo menos um lançamento foi coroa. Tá? Por isso é que justifica escrever como essa união aqui, tá bom? Eu poderia também escrever diretamente, sem relacionar diretamente com os eventos AJ, embora eles estejam ligados. Né? Então posso dizer que B é o conjunto dos omegazinhos pertencentes ao espaço amostral, tais que existe um J pertencente a 1, 2, etc. até 10, tal que ômega J igual a 1. Tá? Ou seja, se eu digo que tem pelo menos um lançamento foi coroa, quer dizer que vai existir um índice tal que o resultado nesse índice é igual a 1. Ou seja, quer dizer que vai existir um lançamento J tal que o resultado do lançamento J é igual a 1, que é a coroa. Tá bom? Então posso escrever assim também, que é a mesma coisa do que eu unir todos os AJs, onde J vai de 1 até 10. Tá? E agora vamos ver os eventos C, que é o quê? Todos os lançamentos foram cara. Bom, esse é muito fácil, né? Então C quer dizer que foi tudo cara, então eu vou colocar cara é 0, então vai dar 0, 0, 0, blá, 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 0. Em que aqui eu tenho 10 entradas. 10 entradas. Tá? Isso também vai ser chamado do complementar. Esse C em cima, eu vou até apagar aqui para escrever ele menorzinho. Esse C em cima quer dizer complementar, quer dizer tudo aquilo que não está em B. Tá? Quer dizer tudo o que não está em B. Ou que não pertence a B. Que não pertence a B. Tá bom? Então tá aí, são múltiplas formas de escrever a mesma coisa. Prosseguindo, né, com outro exemplo, a gente vai falar sobre selecionar um baralho, uma carta num baralho de 52 cartas, só para dizer que às vezes esses eventos podem significar coisas um pouco mais abstratas do ponto de vista matemático. Ou talvez o contrário, né? Coisas mais concretas e menos abstratas. O que é abstrato é o número, né? 1, 2, 3, 4. Isso é abstrato. Agora um naipe, uma carta do baralho já é uma coisa física, né? Mas a gente também pode representar graficamente por símbolos. Então a gente representa assim, por exemplo, Ás de paus, Ás de espadas, 2 de espadas, blá blá blá, Reis de espadas, e assim sucessivamente. Todos os
tendo todos os números, né, e as figuras e os naipes. Tá? Então são 52 cartas porque são 13 figuras e 4 naipes. Tá? Então aqui tem alguns eventos de interesse. A carta é Ás, então fica sendo os 4 ases, né? Esse é o evento. Então contém todos esses diferentes resultados. Ou a carta é de cor escura, que são todas as cartas de paus e as cartas de espadas. Ou a carta de copas, que significa que tem todos com coraçãozinho. Ou a carta de ouro, todos têm esse símbolozinho de losango, né? Ou a carta de cor branca, né? Aqui no caso, porque podia ser vermelho também, né? Porque em geral esses carinhas aqui costumam ser vermelhos, né, no baralho, mas enfim. Mas tudo bem. E aí o que significa carta de ser de cor branca? Você pode ver como B complementar, certo? Porque todas as cartas que não são pretas no baralho são brancas ou vermelhas, tá? Enfim, só um exemplo. Bom, agora aqui eu coloquei o rascunho antes de vir propriamente dito o slide que eu me refiro, né? Ou seja, a didática aí não foi muito boa, mas a gente inverte a ordem e vê o que sai, né? Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui só para fixar esses conceitos de união, interseção e complementar que a gente já viu lá da escola, né? Mas vamos relembrar e aí tem um detalhe ou outro talvez tenha ficado esquecido, né? E aí a gente relembra agora. Vamos ver. Então a gente tem esses diagramas aqui, ômega é o espaço amostral, aí a gente tem S, T e U, eventos. Tá bom? Então, em A, o que acontece? Essa região sombreada aqui é o que? S, interseção T. Tá? A região sombreada em B é o que? É S, união T. Né? Porque esse aqui é S interseção T, porque significa que eu estou em S e T. Né? Então eu estou em S e T ao mesmo tempo. Enquanto que a união significa que eu estou em S ou em T. Tá? Esse ou aqui da matemática é sempre um ou não necessariamente exclusivo, tá bom? Quer dizer, quando você fala, você quer o quê? Chocolate ou, sei lá, ou bolo? Você vai escolher um, né? Presume-se do diálogo coloquial que você vai escolher um. Na matemática não, na matemática você pode escolher os dois. Né? Significa que pelo menos um dos dois se satisfaz, né? É satisfeito. Então aqui no caso a gente tem que o ou aqui significa que ou você está em S, ou seja, ou você está aqui, ou você está em T, ou você está aqui. Então engloba tudo, tá bom? Então esse ou aqui sempre contém o E, digamos assim, né? Sempre contém a interseção. Então a união é a parte que contempla os dois conjuntos. A parte que contempla um ou que contempla o outro. Bom, a região sombreada no C é o que? Vamos ver aqui. Bom, toda essa região aqui é uma região que está dentro de S e fora de T. Tá? S interseção T complementar. Tá? Vamos ver se não é isso. Então eu estou fora de T, certo? Porque não tem nenhum ponto de T sombreado. Mas eu estou dentro de S. Apenas, tá? Se eu colocasse só S, não pode ser, né? Não pode ser S. Por quê? Porque não tem essa partezinha aqui, tá? Então é S interseção T complementar. Aí aqui a gente só vai fazer um adendo, né? Que esse cara é o S interseção T complementar. Isso aqui é diferente de S interseção T complementar com complementar fora do parênteses, tá? Ou seja, esses parênteses aqui eles vão estar especificando exatamente qual é a região que a gente quer considerar. Por quê? Bom, vamos ver. A gente já viu quem é o S interseção T complementar. É o que está de azul. Agora, quem é o S interseção T com complementar fora de tudo, né? Quem é esse cara aqui? Vamos marcar.
Então, é tudo que não está na interseção. Ou seja, que a interseção é esse cara aqui. Ou seja, é tudo que está fora daquela parte. Tá? Então fica só essa parte aqui. Quer dizer, só o que está fora dessa partezinha aqui em branco. Tá? Então a gente vê que é diferente do que eu tinha marcado aqui em azul. Tá bom? Então só para ter noção de que é importante esses parênteses aqui, a gente não pode simplesmente ignorar. Tá? Bom, e no D o que acontece? Bom, em D a gente tem que um evento está contido no outro, o T está contido no S, e a região sombreada é simplesmente o complementar de S. Tá? Os conjuntos T, S e U são considerados disjuntos, porque eles não têm interseção em comum. Tá? A interseção é vazia, eles não compartilham área em comum. E os conjuntos T, S e U formam uma partição de ômega. Tá? O que é uma partição? Uma partição é um conjunto, é uma coleção de conjuntos tais que a união dos conjuntos é o espaço amostral e a interseção 2 a 2 é vazia. Então eu vou colocar aqui nesse espacinho só a definição para ficar anotado. Então eu tenho aqui uma partição. Vou escrever melhor. Vou escrever aqui S e U formam uma partição de ômega se, aí vem a definição, né? Se S união T união U, tá, isso aqui tá bem ruim porque tem um U que é união e tem um U que é evento, tá? Então, bom, vocês entendem qual U que é, né? Foi mal aí, pessoal. Vou chamar esse cara aqui de A, tá bom? Para não ter problema. S, T e A, tá bom? Então, eu vou fazer o desenho aqui. Aqui a gente tem o S, aqui a gente tem o U, e o T, e aqui a gente tem o A. E isso tudo aqui é o ômega, tá bom? Então isso é se a união for igual a ômega, essa é a primeira condição. A segunda condição é que se os pares são disjuntos, ou seja, se S interseção T for vazio, S interseção A for vazio, e S interseção e T interseção A for vazio, tá bom? Então vamos ver se não está representado isso exatamente aqui. Eu tenho que a união dos três é o espaço amostral e não tem nenhuma interseção entre nenhum dos pares. Tá? Isso daqui é a definição de partição. Tá? Vou colocar aqui. Definição de partição. Tá? Então aí o que eu vou dizer que nesse caso S, T e U formam uma S, T e A formam uma partição de ômega. Tá bom? Ficou horrível isso aqui, mas enfim. É a vida. Bom, então agora a gente vai ver algumas propriedades, tá? Aqui eu vou passar só rapidamente, porque, enfim, é mais para relembrar, né? Então vamos lá, a gente pegou 3 subconjuntos do espaço amostral, a gente tem um conjunto vazio, ômega, tá? Eu ainda não defini formalmente, né, mas eu já usei o conceito dele aqui antes. Então eu vou dizer que eu vou definir o ômega como sendo o conjunto dos ômegazinhos. É meio difícil de definir ele assim, em termos de ômega. Então eu vou definir ele como sendo o ômega, o vazio é o único conjunto
Aqui é um N, tá? É o único conjunto satisfazendo o seguinte. Ômega não está no vazio para qualquer que seja ômega, tá? Então, eu vou definir o conjunto vazio como o conjunto tal que qualquer elemento que eu pergunte, esse elemento está no conjunto, ele não vai estar, tá bom? Então, esse é o meu conjunto vazio. Na matemática, a gente não começa definindo que o conjunto vazio é único. A gente só diz é um conjunto e não o conjunto, né, que satisfaz tal que tenha por propriedade definidora a característica de que qualquer elemento que eu pegar, esse elemento não está nesse conjunto que eu estou definindo, tá bom? E a partir disso eu consigo provar que o conjunto vazio é único, tá? Mas eu não vou perder muito tempo com isso não. É uma demonstração trivial, mas aqui a gente vai dizer de cara que é o único conjunto que satisfaz isso, tá bom? Então, ok, vamos lá. A gente vai tomar A, B e C contidos no espaço amostral. E aí a gente vai determinar o que são cada uma dessas expressões. Primeiro, A complementar união A vai dar o quê? Vai dar ômega, certo? Porque eu vou unir o A com A complementar, A, e aqui o A complementar vai dar ômega, tá bom? Eu vou fazer os outros direto, sem escrever, tá bom? Só o que precisar. O A interseção com o seu complementar é vazio, tá bom? Não tem como alguém estar em A e ao mesmo tempo não estar em A. Então, esse conjunto aqui é vazio. Quem é o complementar do complementar de A? Ora, é o próprio A. A união ômega é ômega, né? Porque o A está sempre dentro do ômega. A interseção ômega é A, né? Porque o A sempre está dentro do ômega. E agora vamos olhar isso aqui. A união B interseção C. Então vou fazer um desenho para a gente poder ver o que acontece com esse conjunto. Eu tenho A. Vou escrever com preto. A união B interseção C. E aí eu não posso esquecer os parênteses. Tá? Então aqui eu tenho conjunto A, aqui eu tenho conjunto B, e aqui eu tenho conjunto C. Quem é o A? União B interseção C. Vou marcar aqui em verde. Tá? Aqui eu tenho A, união B interseção C. Quem é B interseção C? É isso, né? Então é a união entre esses dois, a união entre o A e o B interseção C. Ou seja, deu tudo isso aqui. Tá? É todo o A e mais esse pedacinho que está do lado de cá, tá bom? Beleza, já representei, agora eu só quero denotar de outra forma, né? Como é que eu posso denotar isso? Eu posso denotar como sendo. Então, eu vou escrever esse evento aqui como sendo igual a A, união B, interseção A, união C, tá? Por que isso aqui é válido, né? Então vamos escrever quem é o A, união B. A união B é isso aqui, tá? A, união B, é tudo isso. Agora eu vou fazer interseção com A, união C. Então vamos lá. Vou botar em verde. Interseção com A, união C. Quem é A, união C?
A união C é isso aqui. Né? Então essa é essa parte. Agora eu quero isso dentro de A união B. Ou seja, dentro dessas duas bolinhas pretas, qual é a parte de verde que cai aqui, dentro dessa parte? É isso aqui, né? Então é o mesmo conjunto. Tudo bem? Tá, então deu A união B, interseção A união C. Agora vamos ao outro caso. Eu vou escrever ele aqui só para poder deixar registrado. É o A, interseção B, união C. Então, vamos lá. A, interseção B, união C. Então aqui eu tenho A, B, C. Então, de novo, é A, então está tudo dentro dessa bola aqui, né? Interseção B, união C. Quem é B, união C? É toda essa parte. Qual é essa parte aqui? Dentro de A. É isso, né? Essa aqui. Concordam? Né? Porque é o B união C que tá dentro, que caiu dentro de A. Bom, isso aqui vai ser igual a interseção B, né, que é essa parte, união a interseção C. Esse aqui foi bem mais fácil, né? Porque a interseção B é essa parte e a interseção C é essa parte aqui, tá bom? Então, isso deu A interseção B, união a interseção C, tá? Repara que é como se fosse uma propriedade distributiva. Se eu pensar o que está fora do parêntese como um produto, né? E aqui dentro como uma adição, então nesse caso a interseção é mais, e essa união aqui como um vezes, é como se eu fizesse distributiva, certo? A vezes B mais A vezes C, tá? É semelhante, só que tem um porém, né? Essa regra daí tem que prestar atenção, porque ela também vale ao contrário. Então, e a distributiva não vale assim, né? Você não pode distribuir ao contrário, tem que ser vezes e mais. Então, se você fizer ao contrário, a interseção e união também vale. Se essa interseção você pode pensar como vezes e essa união como mais. E aí, de novo, né, vai ficar distributiva, né? Vai dar A inter B, união A inter C. Tá? E é isso. Uma coisa importante para você ter em mente é que, de novo, os parênteses eles fazem sentido, tá? Então você não pode simplesmente tirar os parênteses de todo lugar, né? Isso aqui não é a mesma coisa do que A interseção B união C. Isso aqui nem faz sentido, porque eu não sei qual é o que vem primeiro, se é essa interseção ou se é essa união, não tem uma regra. Então, eu poderia tanto considerar o A, se eu escrevesse dessa forma, eu poderia tanto considerar assim, como considerar assim. Bom, esse cara eu já sei, eu já vi que é esse aqui. E quem é o A esse? E quem é esse que é o novo que eu inventei para a gente ver que é diferente, né? Esse é A, B, C. Então A interseção B está aqui. União C. Então vai dar isso, 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 isso e isso.
tá? Então esses caras aqui são diferentes, tá bom? Ou seja, importa onde você coloca esse parênteses, tá? Bom, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então sempre tem que tomar cuidado. Tem essa propriedade que é distributiva, em certo sentido, mas tem que tomar cuidado com os parênteses, tá? Eles são importantes. Se você tivesse tudo o mesmo símbolo, aí tanto faz. Por exemplo, se você A, interseção B, interseção C, aí tanto faz. Isso aqui é a mesma coisa que A, interseção B, interseção C, tá? Ou do outro jeito também é a mesma coisa que A, interseção B, interseção C. Contanto que os símbolos sejam sempre os mesmos, tanto faz, aí você pode manter. Mas se você colocar um diferente, aí já começa a ter que ser mais específico, né? A, interseção B, interseção C, união D. Aí pronto, aí agora você tem que colocar o parêntese em algum lugar, porque senão também não vai fazer sentido, tá? Bom, é isso. Bom, agora vamos olhar para as leis de Morgan, né? Bom, intuitivamente, o que essas leis... Como é que eu posso reescrever essa noção aqui, né? Eu tenho N conjuntos, N eventos. Então, aí, onde I vai de 1 até N, e eu considero a união de todos eles. E boto um complementar do lado de fora. Então, o que esse evento representa? Representa aqueles resultados que não estão em nenhum dos AIs, né? Tudo bem? Ou seja, são os resultados que estão em A1 complementar, porque ele não está no A1, né? E não está no A2 e não está no AN. Ou seja, ele não está em ninguém, né? Então posso escrever assim. Interseção do AI complementar com I variando de 1 até N. Tudo bem? Tá? Bom, agora vamos olhar a outra parte, né? A outra lei de Morgan. Aqui vai ser análogo, né? Então eu vou colocar a interseção dos AIs. I indo de 1 até N, complementar, tá? Então o que é isso? São os caras que estão fora, né? São aqueles que não pertencem a todo mundo, né? E aí é um pouquinho mais chato de fazer. Eu vou mostrar com um desenho, porque aí a gente vai entendendo melhor. Eu vou fazer só com 3, tá? A1, A2, A3. Então, olha só, quem é a interseção? A interseção é esse aqui, né? E é o complementar disso, ou seja, são todas essas outras bolinhas. Vou colocar aqui desse jeito, para enfatizar que tem um espaço amostral. Caramba, ficou bem feio. Então, primeiro em azul, eu vou marcar o quê? Vou marcar todo mundo que está fora de A3. Tá? Isso são todas as regiões fora de A3. Esse cara aqui é A3 complementar. Agora, em azulzinho, eu vou colocar o A1 complementar. Quem é o A1 complementar? Esse é o A1 complementar. E agora, quem é o A2 complementar? A2 complementar fica sendo isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Concordam? Ora, reparem que todas as regiões pintadas sem ser de preto, unidas, resultam no que está fora da região de preto, né? Ou seja, isso é igual à união entre esses três conjuntos. Tudo bem? Tá bom? Porque, bom, eu estou fora de A3, são os verdes, ou fora de A1, são os azuis, ou fora de A2, que são os vermelhos. Então isso aqui deu a união do I indo de 1 até N dos AI complementares, tá?
Então, só para vocês terem em mente, eu vou escrever lá em cima o resultado que deu. E aí vocês vão perceber o que a lei de Morgan quer dizer. União dos AIs complementares e indo de 1 até n. Então, olha só o que acontece. A gente vai ter que, quando a gente tem um complementar fora de uma união ou interseção, ele se distribui para dentro e inverte o símbolo, né? Então, nesse primeiro caso, em todos os casos eu vou ter os AIs complementares, o que mudam é que se for com a união, vira interseção, se for com a interseção, vira união, tudo bem? Então a gente já fez uma revisão breve, né, sobre a parte de manipulação de conjuntos, né, e de eventos. Agora vamos falar das probabilidades em si, né? Então uma definição clássica de probabilidade consiste na seguinte, né? Se a gente pega um espaço amostral ômega finito, né, e aí dentro dele pega A um evento, a probabilidade do evento A vai ser definida como P de A igual ao número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Bom, isso só vai valer, né, sob duas hipóteses. A primeira é que o ômega seja finito, porque, bom, se for infinito, né, a gente tem que... Esse denominador aqui vai dar infinito e aí a probabilidade não está bem definida. Então o ômega tem que ser finito, tá? Dá para a gente fazer contas quando o ômega é infinito? Dá. Só que a gente não pode usar essa lei para calcular probabilidades. A gente tem que usar outras coisas que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, isso se o ômega for finito. E resultado, ela também pressupõe que os resultados são equiprováveis, tá bom? Ou seja, quer dizer que todos os resultados em A têm a mesma, todos os resultados de ômega têm a mesma probabilidade. Ou seja, P de ômegazinho igual a P de V. Aí eu estou denotando assim, tá? Com esse P esquisito. Para todo ômega e V no espaço amostral, tá? Ou seja, mesmo que eu tenha dois resultados diferentes no espaço amostral, todos eles vão ter as mesmas probabilidades. Repare que são resultados equiprováveis, não eventos equiprováveis, tá? Então, os resultados têm que ter todos a mesma probabilidade. E faz sentido, né? Porque o que consiste essa lei? Ela diz, por exemplo, qual a probabilidade de dar par num dado de 6, quando você joga um dado de 6 faces, né? Bom, a gente só tem 3 números pares, 2, 4 e 6 num dado, e a gente tem 6 no total, 6 números no total, então vai dar 3 sobre 6. Isso só vale porque cada face tem a mesma probabilidade. Se elas tivessem probabilidades diferentes, né? Se talvez o 2 fosse mais provável que 1, isso aqui já não valeria mais. Eu já não posso mais simplesmente contar o número de elementos em A, contar o número de elementos em ômega. Tá? Então sempre manter isso em mente. Para usar essa lei, ômega tem que ser finito e os resultados equiprováveis. O que vai dizer se o resultado é equiprovável ou não, né, se os resultados são equiprováveis ou não, é a forma como eu defino o meu ômega. Então vamos lá, fazer uns exemplos práticos para ver como é que isso funciona. Então aqui eu peguei uma loteria, né? No caso a Mega Sena. Então a gente tem 6 números sorteados aleatoriamente entre 1 e 60. Qual é a chance de uma pessoa que tenha jogado uma sequência qualquer de 6 números distintos de 1 a 60 ganhar o prêmio, né? Então aqui bom, se vocês lembrarem lá do colégio, já é imediata a resposta, né? Mas eu quero só fazer devagar para mostrar uma coisa com respeito ao espaço amostral. Então eu vou definir primeiramente um espaço amostral ômega 1 como sendo o conjunto de todos os resultados possíveis. E quais são os resultados possíveis da Mega Sena, né? Bom, os resultados são os conjuntos da forma ômega 1 até ômega 6, tais que
Aí é um pouquinho chato de escrever, tá? Porque o que acontece? O ômega 1 vai ter que ser um valor entre, eu vou chamar aqui de E, tá? E igual a 1, 2 até 60. É o conjunto de todos os números possíveis, né? Então, para escrever o conjunto de todos os resultados possíveis, sem colocar resultados de probabilidade zero, o que eu vou ter vai ser ômega 1 pertencente a E. O ômega 2 não pode ser mais igual ao ômega 1, então ele tem que ser um dos dígitos disponíveis, excetuando-se o primeiro, né? Até, bom, vou botar aqui mais um, tá? O ômega 3 tem que ser um dos dígitos disponíveis, excetuando-se o ômega 1 e o ômega 2, né? Assim sucessivamente, até que o ômega n vai ter que pertencer ao E, excetuando-se, vou escrever aqui embaixo, tá? Ômega n pertencente a E, excetuando-se ômega 1 até ômega n-1. E esse n é igual a 6, tá? Não precisaria colocar n, tá? Só com 6 já seria suficiente. Então vamos só fazer os ajustes aqui para não ficar feio assim. Bom? Então repara que tem aqui as reticências, ou seja, vale por 4, por 5 e por 6. Ah, valeu, cara. Obrigado. Que mais? Bom, beleza. Então, nota que ômega 0 não contém nenhum resultado de probabilidade zero, certo? Porque eu vou sortear números distintos, né? Eu estou sorteando sem reposição. Então, por exemplo, esse evento aqui, que é o evento 1, 1, 1, 1, 1, 6 vezes, ele não pertence ao ômega 1. Tá? Então, o ômega 1 não tem nenhum evento de probabilidade zero. Não tem nenhum resultado de probabilidade zero. E como nenhuma sequência especial ou tem alguma probabilidade diferente uma da outra, né, o ômega 1 é equiprovável. O ômega 1 é equiprovável. Significa que todos os resultados têm a mesma probabilidade. Então, a probabilidade de um resultado qualquer, né? A probabilidade de um resultado qualquer vai ser igual a 1, porque só vai ter uma sequência igual ao ômega que eu tomei, sobre todas as formas possíveis de selecionar 6 objetos de uma urna contendo 60 objetos. Cada objeto aqui, no caso, é um número. Tá? Isso aqui para todo ômegazinho em ômega. Tá? Beleza, mas isso é porque ômega 1 é equiprovável. Tá? Eu poderia definir outro espaço amostral diferente, não equiprovável. Por exemplo, o ômega 2, porque uma coisa que eu notei é bem chato escrever isso aqui tudo, né? Então, por que eu não escrevi o ômega 2 como o conjunto de todos os ômega 1 até, posso colocar assim, como sequência, tá? Ômega 1 até ômega 6, tais que ômega i é um valor entre 1 e 60 para todo i, pertencente a 1 até 6. Tá? Posso definir dessa forma. Só que, se eu definir assim, né, eu vou ter que esse, por exemplo, o evento que tem tudo repetido, 6, está em ômega 2.
Ah, então aí fica mais difícil, né? Aí eu tenho eventos que têm probabilidade zero. Como eu tenho eventos que têm probabilidade zero, eu não posso mais usar aquele resultado que eu tinha mostrado antes, né? Aquela propriedade que eu esperava que as probabilidades obtivessem, que é essa daqui. Eu não posso usar nesse caso com esse ômega. Eu posso fazer as contas, mas eu tenho que fazer a conta de outro jeito. Por quê? Porque se eu fosse inocente e começasse a fazer a conta aqui, a probabilidade desse evento seria 1, certo? Seria positiva. Por quê? Porque essa probabilidade daria 1 sobre 66, né? Isso seria a probabilidade de dar esse resultado aqui, que seria absurdo, porque não tem como, o sorteio é sem reposição dos dígitos, tá? Então isso aqui é só para terem a noção de que é preferível vocês sempre tentarem trabalhar com espaços equiprováveis, tá? Porque facilita as contas. Agora vamos fazer o último exemplo e aí a gente fecha, tá? Então, se jogarmos dois dados honestos, qual resultado é mais provável? A soma é igual a 11 ou a soma é igual a 12? Então, vamos lá. Eu vou fazer rapidamente, tá? O espaço amostral, eu posso considerar como espaço amostral o seguinte conjunto. Vai ser o conjunto das sequências de tamanho 2, ou os pares ordenados, tais que tanto a primeira quanto a segunda componente pertençam a 1 até 6, tá? Então, isso aqui é o espaço amostral do lançamento de dois dados. O primeiro vai dar o primeiro dado e o segundo, a entrada, vai dar o segundo dado. Ou seja, isso aqui vai ser o produto cartesiano de 1 até 6 ao quadrado, tá? Com ele mesmo. Então, claramente, esse espaço amostral é equiprovável, né? Porque, enfim, nenhuma sequência de nenhum par de resultados ele vai ter probabilidade maior do que o outro, ou menor do que o outro. Então, para eu pegar qualquer resultado individual, por exemplo, né, qualquer sequência, né, a sequência 1, 2, ou a sequência 6, 6, ou a sequência 3, 4, para qualquer um desses, se o ômega for igual a isso, ou se o ômega for igual a isso, ou se o ômega for igual a isso, não importa, a probabilidade de ômega vai ser sempre 1 sobre 36. Por quê? Porque esse cara é unitário, só tem um evento, um resultado lá dentro, e porque o meu espaço amostral tem 36 resultados possíveis lá dentro. Então, vamos lá, a soma é igual a 11. Então, esse evento A fica sendo quem? 5, 6, 6, 5, porque ou sai 1 no primeiro dado e 6 no segundo, ou sai 6 no primeiro e 5 no segundo. E a soma igual a 12, né? Que evento é esse? Bom, só tem um jeito. O primeiro dado tem que dar 6, o segundo dado tem que dar 6. Ou seja, como esse cara tem cardinalidade superior a esse aqui, ele vai ter uma probabilidade maior. De novo, porque o espaço é equiprovável. Logo, P de A é igual a 2 sobre 36, que é maior do que 1 sobre 36, que é igual a P de B. Então, resolvi, né? Um espaço, um evento é maior que o outro. Tem probabilidade maior que o outro. Então, agora vamos fazer só o último. Vamos passar para o último slide, que é exatamente o mesmo exemplo, só que errando de propósito. Então, vamos lá. Só para ilustrar, um outro caso, um outro problema quando eu pego o espaço amostral que não é equiprovável, tá? Então, vou considerar o ômega 2. Agora, como eu estou sempre fazendo pergunta, né? Se a soma deu 2, a soma deu 12, a soma deu 11. Sempre a soma, né? Então, posso pensar o ômega 2 como sendo o espaço de todas as somas possíveis, né? O conjunto de todas as somas possíveis, ou todas as possíveis somas. Aí, é claro, todas as possíveis somas em dois dados lançados, blá, 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 blá. Mas eu vou colocar só assim. E então, o que é isso? Esse conjunto vai conter o 2, o 3, até o 12. Né? Porque nenhum outro resultado é possível. Só pode sair a soma igual a 2, ou 3, ou 4, e assim sucessivamente até 12.
Esse espaço não é equiprovável, tá? Por quê? A gente já viu anteriormente, né, que a probabilidade sob esse espaço, a probabilidade do número 11, a gente viu que era igual a 2 sobre 36, né? Porque esse 2 aqui representa a cardinalidade do 65, união com 56. E aqui é a cardinalidade de ômega 1. É o outro ômega, tá? Então note que sempre para calcular as probabilidades, mesmo estando nesse espaço, eu acabo tendo que voltar para o espaço, pensar num espaço equiprovável para poder calcular as probabilidades, né? Então na prática é o espaço equiprovável que eu vou sempre buscar utilizar, entendeu? Sempre que possível. Então eu poderia recorrer no erro de dizer que se eu fosse usar, né, usando espaço não equiprovável, ômega 2, equivocadamente, né? Porque eu posso usar, eu só tenho que prestar atenção em como eu vou definir as probabilidades. Equivocadamente, teríamos que o quê? Bom, se eu listasse assim e simplesmente achasse que era que o espaço ômega 2 fosse equiprovável, né? Aí eu poderia dizer que o P de 11 era igual ao P de 12, né? Por quê? Porque os dois têm um elemento só. Então, né? Mas isso aqui está errado. Porque eu contei quantos elementos tem dentro do evento, mas o espaço não é equiprovável, tá? A gente vai ver mais adiante que tem alguns espaços que a gente não vai conseguir definir como sendo equiprovável e a gente vai ter que acabar recorrendo aos resultados, né, algumas propriedades das probabilidades para conseguir trabalhar, né, com espaços amostrais assim, tá bom? Mas era isso que eu queria comentar com vocês. Então, obrigado, pessoal. A parte 2 já está postada no Drive, então podem ir lá e acessar. E aqui eu vou anexar agora a parte 1.